Ei, Yoichi-Sagi, você acha que existe um deus do futebol? Quando eu era um jogador em atividade, eu o encontrei. Mas esse deus do futebol não me visita mais. Eu desisti do futebol quando eu percebi isso. E fala, rapaziada, beleza? Metavisão na área, pessoal, para mais um vídeo para vocês, depois de 6 meses. Mas agora, pessoal, eu trouxe um videozinho aqui, porque esse último capítulo, pessoal, foi de verdade da hora pra caramba, velho. Já tinha muito tempo que eu não lia Blue Lock, pessoal, mas esse capítulo, quando eu vi uma capa, pessoal, do Ego jogando futebol, eu pensei, caramba, eu vou ter que ler, velho, ter que voltar a ler. Aí eu peguei, pessoal, já li os capítulos tudo, pessoal, e nossa, muito louco, velho, de verdade. Meio que agora a gente teve um vislumbre, né, pelo menos um pouquinho do passado do Ego, né, pessoal? E, cara, isso aí me hypou a voltar a ler Blue Lock igual eu lia, cara, massa demais, na moral. Mas, pessoal, como vocês conhecem o canal aqui, que é sem enrolação, pessoal, já bora trocar ideia do capítulo. Então, pessoal, o capítulo já começa com o Isagi e o Ego conversando, pessoal. Eles estão perto do elevador, na verdade, eles estão subindo o elevador do Blue Lock, pessoal. E um adendo aqui, cara, o Blue Lock tá muito moderno, velho. Eu fiquei impressionado, tipo, que os caras estavam subindo um monte de andar, tá ligado? Tipo, um negócio mó chique, parecendo futurista, papo de Cyberpunk 2077, tá ligado? Muito louco, velho, na moral. E aqui, pessoal, a gente vê que o Ego não tá meio bolado. O Isagi até perguntou, o Ego-san tá bravo? Mas ele não tava bolado, ele tava só, tipo, mandando o papo reto pro Isagi. O que acontece, pessoal? O Isagi, no último jogo, ele reproduziu um gol muito louco, pessoal. Tipo assim, papo do... Lembra quando o Nagi meteu 3 voleio? Que ele não ia conseguir replicar aquele negócio nunca mais na vida? Então, tipo, o Isagi meteu um gol, tipo, ala aquilo ali, tá ligado? Muito pica o gol do Isagi, cara. Aí, o que eu pensei? Quando eu vi o gol, eu já pensei, pessoal. Eu pensei o seguinte, cara, ele meteu um gol muito louco, ele não vai replicar essa parada aí, não. Aí eu lembrei daquela outra coisa que o Eck tinha falado de meio que fazer jogada cagada, tá ligado? Então, tipo, foi isso que eu pensei também. Mesma coisa que o Ego falou aqui, cara, muito louco. Inclusive, o Ego, ele solta essa frase, ele vem aqui e fala, não priorize métodos que não pode reproduzir, cara. E isso é muito verdade, tá ligado? E a gente vê, pessoal, que nesse capítulo o Isaac tá muito empolgado, tá ligado? Ele tá falando, cara, descobri a teoria pra derrotar o Noranua. Ele tá feliz, tá empolgado, tá eufórico, tá ligado? Tipo, já viu quando a pessoa começa a jogar futebol, tá animado, cheio de sonho, tá ligado? É o Isaac aqui, velho. E até que ele virou pro Ego, pessoal, ele meteu essa aqui, ó. É por isso que o seu futebol não é mais suficiente pra mim. Caramba, mano. Quando eu li isso aqui, eu pensei, que é isso que eu tô lendo aqui, pessoal? Tô lembrando do Isagi, velho, quando ele era todo lascado no começo do Blue Lock. Agora ele vira pro ego, tá ligado? E mete que o futebol dele não é mais suficiente pra ele. O que é isso, cara? Que coisa maluca que é essa? Aí, pessoal, conversa vai, conversa vem, o Isagi muito empolgado e tudo. O ego chega pro Isagi e fala, ô, você acha que existe um deus do futebol? Aí meio que o Isaac fica, tipo, sem entender nada. Aí o Isaac até fala assim, tipo, você quer dizer o Zico, Maradona? Tipo assim, insinuando que os caras, tipo, é bom pra caramba, tipo, sabe? Deu pra entender, né, pessoal? Mas enfim. Aí o ego fala assim, pessoal, não, eu quis dizer algo não científico e intangível. Aí o Isaac fica sem entender. Então o ego começa a falar, pessoal. No extremo do pensamento e do esforço, a mente e o corpo se tornam um. Sorte, o ambiente, tudo acontece do seu jeito e você se sente guiado para seu destino por algo fora de si. Aí o ego continuando, pessoal, como uma onipotente e divina possessão. Cara, isso aqui, velho, ficou muito surreal, velho. Porque a gente vê o ego, sabe? E a gente vê saindo uma aura dele ali e tal. E a gente vê o ego jovem jogando futebol, pessoal. Tipo, ele sendo camisa 11, na camisa dele escrito ego, né? Obviamente. E, cara, ele é igualzinho o Isaac, pessoal. Tipo, é o Isaac, pô, é idêntico, a aparência é igual, pô. O cara usa até a camisa 11, pessoal, que é isso? Não, e pior que quando eu vi isso aqui, pessoal, comecei até a rir sozinho, pensei, cara, eu acho que o Ego é pai do Isaac e, tipo assim, ele não sabe, tá ligado? Porque os caras é muito igual, velho, que absurdo, velho. E o Ego continuou, pessoal, falando que por 7 minutos ele experienciou algo que ele nunca havia antes experimentado. Então ele quis dizer, pessoal, que ele agiu de uma forma no jogo que parecia que ele tava meio com superpoderes, tá ligado? E, cara, que loucura, né, velho, pensar isso. Então ele faz a seguinte pergunta pro Isagi. Ele pergunta se o Isagi, ele acha que existe um deus do futebol. Então o Isagi, ele diz que se esse poder invisível é graças a um deus, então ele sim, ele acha que tem um sim. E o Isagi começa a refletir, pensando que quando ele chegou no Blue Lock, ele já conheceu o Bashira, que no final do jogo contra o Sub-20, a bola caiu no pé dele, né, pessoal, tipo assim, de pura sorte mesmo. E ele também refletiu do último gol dele na Liga Neo Egoísta, né, pessoal, contra o PXG.
E o Isaac reforça dizendo que naquele momento ele sentiu que o Deus do futebol estava dizendo para ele mirar e se tornar o melhor do mundo, cara. Então o ego fica mais caladão e fala assim: ah, entendo, talvez seja. Aí o Isaac fez uma pergunta, pessoal, que eu vi que deu uma tocada no ego, pessoal, porque falou assim: ei, Ego-san, me deixe te perguntar uma coisa. Quando você estava em atividade, que tipo de jogador você era? Aí, pessoal, ficou aquele clima assim, tá ligado? O óculos do ego ficou todo branco, tá ligado? Isso tá ligado, né, pessoal? Com os 3 pontinhos. Então o ego fala assim: assim como você, eu era um sonhador com a cabeça cheia de ideias. Cara, quando eu li isso aqui, eu pensei, caramba, cara, o ego teve o sonho dele destruído, assim, não destruído, mas ele desistiu, sabe? De uma forma assim, cara, que ele olha pro Isaac e pensa, caramba, cara. Ou também era cheio de sonho igual o Ti, tá ligado? Muito louco isso, cara. É um paralelo muito doido. Porque a gente vê um cara que era igual o Isaac, muito animado com futebol, desanimou e virou o ego, e do outro lado a gente vê um Isai que era o ego de antigamente, tá ligado? Tipo, é meio que o ego tá olhando pra ele mesmo do passado, cara, muito louco. Inclusive, se abre até, tipo, o pensamento de que desde sempre o ego, ele viu ele mesmo no Isai, né? Viu um potencial sucessor do ego, né, cara? Muito louco isso. Então, pessoal, o ego diz que esse deus do futebol não visita mais ele, então ele desistiu do futebol, pessoal. Então, cara, isso aqui dá pra pensar muitas coisas, pessoal. Tipo, do porquê o ego desistiu, talvez ele chegou a uma determinada limitação e pensou que dali ele não conseguiria mais evoluir e ele só desistiu. Cara, aí que louco, né, cara, pensar nisso. Eu espero de verdade ver mais do passado do ego. Então, pessoal, o ego ele coloca a mão na cabeça e falou assim: ah, eu falei demais. Aí eu falou assim: sério, essa conversa acabou, vamos voltar, tá ligado? Tentando cortar. Aí o Isaac, pessoal, já vê com as frases de efeito, mandando. Então, por favor, me assista, treinador. Eu irei conhecer o Deus do futebol, pessoal. Num cenário lindo de estrelas, cara, com o Isaac do lado e o Ego de outro, pessoal. E, cara, que maluquice, cara. Sabe por quê? Você olha na cara do Isaac, pessoal, você vê, tá ligado? Garra, determinação, vontade. O moleque ali, tá ligado? Eu quero, vou conseguir e tal, mano. E do outro lado a gente vê o Ego, tá ligado? Cheio de olheira, mano, desanimado, assim, sério, tá ligado? Cara, é 2 opostos que já foram iguais, tá ligado? Que loucura, cara. Sério mesmo, cara. O Blue Lock me surpreende demais, mano. Eu paro de ler, aí o Blue Lock chega e joga uma pedrada assim do nada, pô. É maluquice, pô. Aí depois o Isag, não satisfeito de meter essa pedrada, ele já mete outra pedrada. Esse egoísta que você criou vai realizar o seu sonho. Caraca, o Isag é o homem, não tem como não, velho. Aí nisso aí, pessoal, o ego fala só assim, sim, com 3 pontinhos, tá ligado? Olhando assim, sei lá, pra baixo, assim, meio pá. Mas caramba, cara, de verdade, que foda, velho. Que foda, mano. Nossa, cara. E no finalzinho do capítulo temos uma mensagenzinha, uma frase. Vai e me supere, Yoshisagi. Nossa, cara, você é louco, mano. Na moral. Mano, é muito foda, velho. O blog é bom demais, cara. E assim, pessoal, acaba o capítulo, pessoal. Infelizmente acabou, cara. Queria mais passar do ego, não teve, cara. Vamos ver o que vai ser dos próximos capítulos, cara. E, nossa, pessoal, comenta aí embaixo. Vocês estão animados com o blog, pessoal? Vocês estão lendo ainda? Como é que é? O canal deu uma sumida aí, né, pessoal? Será que vocês estão aí ainda? Vocês estão lendo o blog ainda? Vocês pararam? Estão fazendo outra coisa da vida, pessoal? Comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Não precisa ser só de bloco a ideia nos comentários, não, pessoal. Bora conversar aí, porque tem muito tempo que eu não apareço aqui, né, pessoal? E, pô, mano, é isso aí. Vai aí, pessoal. Valeu, tamo junto demais, velho. É nóis. Deixa aquele like, pessoal. Se inscreve no canal. Se gostarem aí, pessoal, deixa um comentário, dê uma crítica construtiva aí. E tamo junto, pessoal. Muito obrigado de verdade e até mais. É nóis.